Olá, você que me acompanha em mais um programa Entretenimento Espiritual. Hoje nós estamos realizando o segundo dia da nossa série Pecados Capitais. Iremos falar sobre esse grande pecado capital, misterioso, que muita gente acaba sentindo, mas não sabe se é ou não é, o pecado da inveja. Exatamente. Vamos analisar bem, será que no nosso coração, alguma vez na vida, nós já sentimos inveja de alguém, inveja de uma situação? Será que aquilo que nós sentimos é realmente inveja? Ou é simplesmente um sentimento de admiração, de contemplação da beleza, de contemplação de algo bom por parte da outra pessoa, mas no fim das contas a gente não desejou mal, não desejou ter aquilo a ponto de tirar daquela pessoa aquele brilho. Mas será que a inveja como pecado capital seria somente esse extremo de diminuir o brilho do outro para que eu pudesse brilhar mais? Será? É isso que nós iremos tratar no programa de hoje. Então peço que você me acompanhe até o fim para que todas as suas dúvidas sejam respondidas, Com a graça de Deus, se assim for da santíssima vontade, da santa sabedoria divina, então todas as suas dúvidas serão sanadas, tá bom? Mas antes de iniciarmos, de rodarmos a vinheta, eu gostaria de pedir que você desse aquele like, aquela curtida já agora, para você não esquecer, não deixar para o final do programa, Então, dá aquele like, aquela curtida bem legal, aquele joinha, E depois se inscreva no nosso canal, caso você ainda não se inscreveu, Se você é a primeira vez que está acessando o nosso canal, então se inscreva, temos muitos conteúdos legais. Então, dá o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você já é um fã de carteirinha, ativa o sininho ali para que as nossas notificações sempre estejam chegando no seu celular. E claro, dá tempo, compartilha para todos os seus contatos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Compartilha para todo mundo, para que todos aqueles que receberem o link desse vídeo possam assistir juntamente com você, tá bom? Então, eu sou o Padre Gabriel e este é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos iniciar essa formação de hoje, esse entretenimento espiritual, estudando a etimologia da palavra inveja. Inveja vem de videre, que vai formar da palavra latina o sentido ou
a comunhão de duas palavras, o ver com a preposição in, né? Esse in vai sempre indicar uma espécie de direcionamento, tá? E quando junta essas duas palavras, esses dois termos, ver e in, a preposição in, então significa que o meu olhar, esse in, vai ser direcionado para outro, o ver, né? O videre, o in, ver mais a preposição in. Então é um olhar direcionado para o outro, é o fixar-se para o outro, fixar-se no outro, num sentido negativo, obviamente, né? Não é simplesmente algo positivo que você olha para o outro, você contempla, você admira aquilo que é belo, não. Esse in vai mostrar, vai evocar um direcionamento, mas no sentido negativo. Então, videre, né? A palavra inveja, né? Um olhar malicioso, um olhar negativo, né? E, claro, um olhar invejoso. No dicionário Aurélio, nós vamos ver uma definição da palavra inveja muito interessante. Ó. É o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem, desejo violento de possuir o bem alheio. Repetindo, desgosto de pesar ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem. Olha, é o pesar, é o desgosto, é a tristeza pelo bem ou pela felicidade de uma outra pessoa. Essa é a inveja. É o desejo violento, vai dizer o dicionário, olha que forte, o desejo que é violento de possuir o bem alheio, de possuir o bem de uma outra pessoa. Não é simplesmente, aí vem os dois aspectos principais para sabermos se algum sentimento é inveja, né? Primeira coisa, você sente desgosto ou uma tristeza pela felicidade da outra pessoa. Você vê uma pessoa que está se dando bem na vida, uma pessoa que fez sucesso, uma pessoa que... E aí você olha para aquilo e você sente uma tristeza, uma infelicidade pela felicidade da outra pessoa. E depois você sente um desejo muito grande, que aqui o dicionário vai dizer até violento, de possuir o bem daquela pessoa. De até se perguntar, por que não eu? Eu que sou assim, eu que sou tão bom, eu que sou melhor do que aquela pessoa, por que eu não faço sucesso? Por que eu não me dou bem? Por que aquela pessoa que, nossa, não faz nada, né? Pode até pensar assim, o invejoso vai sempre diminuir a pessoa, né? Aquela pessoa até sabe fazer alguma coisinha, mas eu sei fazer muito mais e eu não consigo me erguer na vida, não consigo fazer o sucesso daquela pessoa. Interessante que sempre esse sentimento de tristeza por alguém não se dar bem na vida, vai ter sempre como medida uma vida que se deu bem, aos olhos daquela pessoa que está se sentindo frustrada. Vai ter uma medida, vai olhar para a vida daquela outra pessoa e vai dizer assim, puxa vida, eu não me dou bem. Mas por quê? Porque aos olhos daquela pessoa, aquele outro se deu bem. Então, isso já tem uma semente de inveja. Por que eu que sirvo a Deus, rezo, sirvo o meu Senhor, não consigo me dar bem na vida? O que é se dar bem na vida? É uma pergunta que temos que fazer. Então você que tem o seu caderninho aí, anota, hein? O que é se dar bem na vida? O que é se dar bem na vida? O que verdadeiramente, qual é a minha finalidade? Qual é o meu fim último? O que eu pretendo na minha vida? Pergunta aí, tá? Faz essa pergunta e depois você responde para você mesmo, hein? No Compêndio de Teologia Cética e Mística, Compêndio de Teologia Cética e Mística, do grande teólogo francês Tancredi, ele vai dizer assim, sobre a inveja. É a paixão e um vício capital. Né? Você já sabe muito bem por que o pecado capital se chama capital. Né? Num estado, por exemplo, qual que é a capital? É o central. Dali é como que se emanassem todas as cidades, né, as regiões que rodeiam a capital. Então a capital porque está no centro, então porque é a maior, é a metrópole, o centro de referência principal daquele estado. Então pecado capital. Então é uma paixão e um vício capital, a inveja. Ou seja, não é um pecado qualquer. Como paixão, é uma espécie de tristeza profunda que se experimenta na sensibilidade à vista do bem que se observa nos outros. Vamos dar uma pausa aqui.
como paixão. Por que paixão? Porque está ligado aos sentidos. Paixão é tudo aquilo que está ligado aos nossos sentidos, a nossa sensibilidade. Sensibilidade tem nada a ver com a pessoa sensível, uma pessoa que se entristece fácil, a pessoa que chora fácil. Não, isso são consequências. Eu digo aquilo que está ligado à nossa carne, aos nossos sentidos. Então, como paixão, a inveja é vista como uma espécie de tristeza profunda. Se tem que comparar a inveja com algo relacionado aos sentidos, então é uma tristeza profunda. O invejoso é uma pessoa triste. Triste porque parece que a vida dele é sempre menor do que a dos outros. Que se experimenta na sensibilidade, à vista do bem que se observa nos outros. Então, é aquela questão. Não é simplesmente uma tristeza porque eu não me dou bem, porque eu não consigo alcançar determinada meta. É porque aquela meta que eu desejo alcançar, ela é a mesma meta que uma outra pessoa alcançou e que, por eu talvez ter as minhas qualidades, ser assim, assado, não consigo alcançar aquela meta que o outro alcançou. Então é uma meta que não é minha, é do outro e que eu trago para mim. E continua, Tanqueray. Esta impressão é acompanhada de uma constrição do coração. É constrição mesmo, já explico essa palavra, tá? Esta impressão é acompanhada de uma constrição do coração que lhe diminui a atividade e produz um sentimento de angústia. O que é constrição? Constrição é como se fosse uma espécie de constrangimento. Então, a inveja constrange o coração. E o que é um constrangimento? É como que algo comprimido. É como se a inveja pegasse o coração não o nosso órgão, mas o coração visto aqui como a alma, a sede dos nossos sentimentos, a sede do nosso ser, tá? Então, é como se a inveja fosse aquilo que pegasse o coração, a nossa alma e apertasse, comprimisse a nossa alma, né? Diminuindo a atividade da nossa alma. Nós vamos ver na Sagrada Escritura o salmista dizer: minha alma tem sede de Deus. E a nossa alma, ela foi feita para Deus. Como é uma realidade espiritual, então ela só vai se contentar, se satisfazer com aquilo que é espiritual. Então ela foi feita para Deus. Então a inveja comprime o nosso coração, diminui a atividade e produz um sentimento de angústia. Sabe quando você diz assim: nossa, estou sentindo um aperto no coração, um sentimento de angústia. A gente diz, para tentar explicar melhor esse aperto no coração, a gente vai dizer assim: eu estou sentindo uma angústia, um aperto no coração. É esse constrangimento, essa constrição do coração, tá? É interessante isso na pesquisa que eu fiz, achei muito interessante porque tem muito a ver. A constrição é um método utilizado por muitas serpentes para querer abater a sua presa. Então, muitas serpentes vão lá, constrita, realiza esse método, esse ataque de constrição na sua presa para poder sufocá-la e assim sufocá-la até a morte, matar a sua presa, Que interessante, Então, a inveja é como essa serpente que pega o nosso coração, pega a nossa alma, sufoca ela a ponto de até tirar a nossa vida espiritual. Cuidado com isso, tá? Uma outra definição de inveja é que a inveja é filha do orgulho. A apóstola diz assim: a sua filhinha mais velha. É a filha do orgulho. Por que ela é filha do orgulho? Eu anotei aqui algumas definições para nos ajudar. Porque ela é a imagem daquele que, se sentindo maior que os demais, não admite que alguém ameace o seu posto de grandeza e roube o seu brilho. Vocês lembram do que é o orgulho, A gente viu no programa passado o que é o orgulho. O orgulho é quando você se sente maior do que as outras pessoas e acha que o mundo precisa de você. Que sem você nada acontece, sem você vai ficar faltando ali, é como o último bombom da caixinha, A cereja do bolo. Então, como se faltasse você ali, não é a mesma coisa. E o que é a inveja? Como filha do orgulho, a inveja é o sentimento que é aparentemente o contrário. Você, se sentindo maior do que os outros, se vê ameaçado por uma outra pessoa que parece estar se dando melhor, sendo menor.
tá? Você olha para outra pessoa, você vê que ela não tem tantas capacidades, é o exemplo que eu estava no início do programa, vê que ela não tem tantas capacidades, mas está se dando bem na vida. Então você, movido pelo orgulho, diz assim para si mesmo, puxa vida, mas eu que sou tão bom, não me dou bem, aquela pessoa se dá bem. Então é meu posto aquele lá, eu tenho que me dar bem, não aquela pessoa. Então eu tiro aquela pessoa do seu posto e me coloco no lugar daquela pessoa, né? Isso é essa inveja. Então, um orgulhoso e invejoso, meu Deus do céu, eles acabam com tudo, hein? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inveja é sutil, assim como o orgulho. O orgulho é mais escancarado, a gente percebe com mais facilidade. A inveja não. A gente até, alguns cristãos falam até, que santa inveja. Cuidado, tá? Existe uma espécie de santa inveja, que inclusive a própria Santa Teresinha vai falar, né, dessa santa inveja, de ver, né, as almas que progridem, mas que você vai se contentar com a tua pequenez, vai dizer Santa Teresinha, né? Vai se contentar com a tua pequenez. Santa Catarina de Sena também vai falar dessa santa inveja, quando vê almas que progridem na vida espiritual, não é almas que progridem na vida do mundo, mas que progridem no caminho para o céu, e você vai olhar para aquela pessoa, puxa vida, como aquela pessoa está progredindo, está rezando, está amando o próximo, está fazendo tanta caridade, que bonito isso. E você vai desejar ser aquilo que aquela pessoa é, sem roubar dela aquele estado. Não vai derrubar ela para querer ser aquilo que ela é. Não, você vai acompanhar o caminho daquela pessoa. Isso não é inveja, tá? Não é inveja. A gente chama de inveja espiritual, né? Mas no fundo não é, claro que obviamente não é inveja, porque se torna uma virtude. Você está sendo edificado pelo testemunho daquela pessoa e está caminhando a partir do testemunho. Você reconhece que aquela pessoa é um brilho por qual você está seguindo e que te conduz até o Cristo, que é, na verdade, a meta principal daquela outra pessoa, né? Então isso tem um diferencial muito grande, tá? Eu peço que vocês peguem a sua Bíblia nas mãos, tá bom? E vamos aqui abrir no livro da sabedoria, capítulo 2. Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 e 24. O que vai dizer o livro da Sabedoria? Escreve assim: Ora, Deus criou o ser humano incorruptível. Deus criou o ser humano incorruptível e o fez à sua própria imagem e semelhança. Olha que interessante. Deus criou o homem, o ser humano, incorruptível e o fez à sua própria imagem e semelhança. Aqui fazendo referência ao livro do Gênesis. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e a experimentam os que são do seu partido. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e a experimentam os que são do seu partido. Olha que coisa incrível. Então, a Sagrada Escritura vai dizer que foi por inveja que a morte entrou no mundo. Se foi por inveja que a morte entrou no mundo, então também foi por inveja que o pecado entrou no mundo. Por inveja do diabo. E que tipo de inveja é essa? Porque quem que era o diabo? Era Lúcifer. Lúcifer, que era o chefe de todos os anjos, era o maior. E ali ele, se vendo numa condição ameaçadora, porque Deus estava criando o homem à sua imagem, à sua semelhança. E vendo, inclusive, alguns místicos falam, né? E vendo que Deus estava realizando dentre os seus projetos a encarnação do Verbo no seio de uma mulher chamada Virgem Maria, a serpente, o diabo, Lúcifer, ficou muito revoltado, porque ele pensava: como assim? Como que Deus vai se fazer homem, vai se fazer carne? Como ele? E Deus está louco, ele vai dizer. Deus está louco, Deus não pode fazer uma coisa como essa. Não, alguém tem que impedir isso, alguém tem que deter esse Deus aí, né? Deus está errado. Lúcifer, criatura de Deus, até então anjo, tá? Lúcifer não deixou de ser anjo, mas até anjo celeste, tá? Ele começa a sentir inveja do homem criado à imagem e semelhança de Deus.
começa a sentir inveja de Cristo, Filho de Deus, feito homem. E começa a sentir muita, mas muita inveja da Virgem Maria, porque ela seria esse canal de ligação e ele que tinha que ser, ele queria ser. Então ele se coloca no lugar de Deus e diz, não, Deus está errado, começa a convencer os anjos de que Deus estava errado, e aí ele pega um terço das estrelas do céu, um terço dos anjos e leva consigo, né? E vai acontecer toda aquela batalha que a gente já conhece, onde São Miguel vai gritar, quem como Deus, né? Lúcifer vai dizer, sim, eu como Deus, e São Miguel vai dizer, ninguém como Deus, ninguém, só Deus, né? Então foi por inveja, né? Foi por querer se colocar no posto de Deus que entrou a morte no mundo por causa dessa atitude diabólica de Satanás, né? Vamos abrir ainda novamente, continue com a sua Bíblia na mão e vamos abrir agora no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 18. Mateus, capítulo 27, versículo 18. Né? O que tem nessa passagem do Evangelho de Mateus? Né? Vai ter o caso mais triste narrado na Sagrada Escritura de um caso de inveja, caso trágico de inveja. Então prestem bastante atenção para vocês verem até onde a inveja pode nos levar. Mateus capítulo 27, versículo 18. Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Olha só, Jesus foi entregue pelos mestres da lei, pelos doutores da lei, por inveja. Então está aqui, está na Sagrada Escritura. Se você não acreditava até então no que eu estava falando, agora tem uma prova bem concreta na Sagrada Escritura, né? Jesus foi entregue por inveja. Até onde pode chegar a inveja, o coração de uma pessoa invejosa, né? Quem se deixa conduzir pela inveja pode cometer as piores atrocidades. Então, tomem cuidado, tomem muito cuidado, né? E, claro, todos nós estamos sujeitos a sentir inveja, tá? Todos nós estamos sujeitos. Então, nunca se subestimem achando que, não, eu nunca tive inveja, nunca. Calma. Aqui nós estamos falando de uma realidade que é espiritual. Para você conseguir descobrir o que tem dentro da alma, você então tem que entrar dentro do castelo, se aproximar da sua alma e ali adentrar dentro da alma para descobrir quais são as poeirinhas, como vai dizer Santa Faustina, né? As poeiras, as sujeirinhas que tem lá dentro, né? Que tem que ser revelado à luz do Espírito Santo para depois ser limpo, tá bom? Vejamos o que Santo Agostinho, bispo de Hipona, vai falar sobre essa realidade da inveja. Terrível mal da alma, vírus da mente e fulminante corrosivo do coração é invejar os dons de Deus que o irmão possui. Sentir-se desafortunado por causa da fortuna dos outros, atormentar-se com o êxito dos demais, cometer um crime no segredo do coração, entregando o espírito e os sentidos às torturas da ansiedade, destroçar-se com a própria fúria. Olha só, né? Que tristeza, que vírus, que veneno, é isso que está dizendo Santo Agostinho, é você se sentir desafortunado por causa da fortuna dos outros, né? E aqui eu estou fazendo referência à principal fortuna que uma pessoa possui, né? Que é a sua honestidade, né? Que é a sua integridade e, sobretudo, é a sua santidade. A sua santidade. Claro que quando você vai almejar ou desejar a fortuna financeira de alguém, isso se torna ainda mais pobre, né? Isso se torna pobre porque você inveja um bem que a pessoa não vai levar para a eternidade. Quando ela morrer, ela não vai levar a sua fortuna. Então você está invejando uma coisa que um dia vai acabar. Um dia vai acabar, né? Então tome muito cuidado, né? Essa inveja, ela é destruidora, né? Mas como podemos então, Padre Gabriel, se livrar desse tipo de inveja? Se livrar de todo tipo de inveja? Como? São Leão Magno vai nos dar a solução desse problema. Ele vai dizer assim:
Quando todos estivermos cheios de sentimentos e benevolência, o veneno da inveja há de desaparecer inteiramente. O que é a benevolência? A benevolência é você desejar o bem para o outro. É você querer para o outro o melhor. É você fazer o bem para o outro de modo que ele se dê bem. É você, em suma, é você deixar de ficar procurando o bem próprio, o bem pessoal, o se dar bem o tempo inteiro na vida e começar a lutar para que o outro se dê bem. Porque é uma consequência. Quanto mais eu faço caridade, quanto mais eu saio de mim e me entrego e sirvo o outro, mais o Senhor me abençoa. Mas eu não estou atrás dessas bênçãos que o Senhor deseja me dar. Eu estou atrás do Senhor. As bênçãos do Senhor são consequências de quem busca o Senhor. Então eu estou atrás do essencial na minha vida. Então por isso que eu faço caridade para com o próximo, por isso que eu amo o próximo, por isso que eu sirvo ao próximo, porque eu sei que isso agrada muito ao Senhor. E consequentemente, como um presente gratuito de Deus, Ele nos enche de muitas bênçãos, né? Agora é o seguinte, meus irmãos, com esse sentimento de benevolência, a gente tem que tomar consciência de um fato. Nem todos no mundo somos iguais. Nem todos possuímos os mesmos dons, os mesmos carismas, os mesmos talentos, os mesmos status. Nem todos possuímos. Então você não pode desejar para o outro aquilo que uma outra pessoa tem. É por isso que eu digo para vocês, né? Não deseje para o outro coisas materiais, deseje para o outro Deus. Deseje para o outro o céu, a eternidade, o paraíso, a santidade. Claro que você não vai desejar agora o prejuízo material na vida do outro. Não, jamais. Mas que o outro se santifique por meio da vida que ele tem. Ajude o outro a conseguir viver nessa vida aqui um caminho de santidade que encontre a Deus. E assim a gente vai reconhecendo que aquele fulano ele possui os seus dons, possui os seus talentos, possui o seu status, as suas condições, e esse não possui os mesmos deste, mas eu irei auxiliar tanto um quanto o outro, fazendo com que ambos caminhem para o céu, junto comigo. Então, o que o mundo de hoje deseja enfiar dentro da nossa cabeça é justamente que todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter os mesmos dons, ter os mesmos talentos, ter os mesmos status, as mesmas capacidades, e não é assim. Alguns programas atrás nós podemos ver até a diferenciação que existe entre o homem e a mulher. O homem é homem, mulher é mulher, cada um tem as suas capacidades e muitas delas até motivadas pela sua própria genética, pela sua sexualidade, pela sua própria vida, pela sua educação. Então você não pode forçar a barra, fazendo com que todo mundo seja colocado dentro do mesmo saco, né? Então tomem muito cuidado, tá? Querer um mundo onde todos são iguais significa não valorizar o que há de melhor e diferente no outro também, tá? Significa não valorizar. Então, um primeiro passo para você vencer a inveja é tirar da sua cabeça essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, que você tem que ser igual ao outro, que você tem que conseguir chegar onde o outro chegou. Não, nada disso. Se esse pensamento persistir na tua cabeça, você não vai conseguir avançar no caminho da vida espiritual. Você desejar um mundo igual para todos faz com que você não consiga enxergar os valores que cada um tem nas suas particularidades, tá? Então, querer desejar um mundo igual para todos acaba sendo também um sentimento motivado pela inveja. E uma inveja orgulhosa. Às vezes isso vem de forma tão inocente dentro do nosso coração, a gente acha que é bom, né? Um mundo igual, um mundo onde todo mundo tem o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro, as mesmas riquezas, as mesmas não sei o quê, né? Cuidado. Um sentimento negativo disfarçado de positivo. E o que pode ser inveja também, ó? É obrigar aquele que sabe algo mais do que eu, que faz algo melhor do que eu, a ser reduzido
a minha mediocridade. Olha que sério isso, né? Quando você percebe que outra pessoa sabe fazer algo melhor do que você, sabe fazer algo mais do que você, e você praticamente obriga a pessoa a renunciar às suas capacidades para que ela seja igual a você. E você possa assim se sentir igual a ela. Hoje existe tanto isso, né? Essas associações pelos direitos, pelos não sei o quê, e as pessoas começam a exigir os seus direitos, as suas oportunidades têm que ser todas forçadas, né? Cuidado. E isso também é um sentimento de inveja, né? Ou mesmo eu deixar de expor as minhas qualidades e capacidades para simplesmente me reduzir à mediocridade do outro, né? Às vezes motivado até por uma espécie de complexo de inferioridade, eu não exponho as minhas capacidades, eu não exponho os meus talentos, as minhas qualidades, porque eu tenho que ser igual ao outro, né? Como se eu fosse melhor do que o outro. Olha, vejam que inveja camuflada. No fundo, uma pessoa que faz assim é porque se sente melhor do que o outro, mas quer ser humilde, quer ser simples, aí se esconde por trás de uma espécie de mediocridade para não parecer grande e assim ser igual ao outro. Isso está errado. Isso está errado, né? Porque as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos foram dados por Deus. E se Deus foi quem deu, então você tem que usá-los sim, mas para a edificação do próximo, para que o próximo encontre a Deus, tá? Ser medíocre, no fim das contas, não é saber menos do que o outro. É não usar o que eu sei para o bem do outro, porque quero ser igual a ele. Isso é ser medíocre. Se eu sei cantar, eu vou cantar e vou servir a Deus com o meu canto. Se eu sei pregar, eu vou pregar e vou servir a Deus com a minha pregação. Se eu sei conversar, aconselhar, eu vou conversar e vou servir a Deus dessa forma. Se eu sei mexer nos meios de comunicação, eu vou servir a Deus nos meios de comunicação. Se eu sei servir a Deus rezando, eu vou servir a Deus rezando. Então, cada um tem os seus talentos e as suas capacidades. Eu não posso querer pregar se o Senhor não me deu esse talento, essa capacidade para a pregação, mas Ele me deu para a oração, para a intercessão. Ele me deu para cozinhar. Eu sei cozinhar e sei servir a comunidade na cozinha ali entre as panelas. Ótimo! Cada um vai valorizando suas capacidades. Um não é menor que o outro. Quem está na cozinha, às vezes a gente vê muito isso nos encontros, né, que tem retiros, eventos. Alguns ficam pregando, outros ficam na cozinha preparando a comida para aqueles que estão no evento. Quem está na cozinha ali preparando a comida não é menor do que quem está pregando. Não. Se quem está na cozinha, cozinhando, faz com amor, servindo a Deus, tendo como meta principal agradar e louvar a Deus, está fazendo isso, e o outro que está pregando não está fazendo dessa forma, quem está na cozinha vai alcançar a santidade, quem está pregando não vai. Porque a meta tem que ser louvar e bendizer a Deus e a edificação do próximo. A edificação do próximo. Sim, eu vou diminuir para que Cristo cresça, mas eu tenho que saber que quando Cristo crescer, Ele vai fazer com que os meus dons apareçam, não como meus mais, mas como dons que Ele me concedeu. Cuidado, a falsa humildade pode ser um dos piores tipos de orgulho e também uma inveja camuflada. Uma inveja camuflada. E qual que seria o remédio para vencermos a inveja? Bom, em uma palavra, a caridade. A virtude da caridade. Se é uma inveja que é muito forte, que você sente, já reconhece que existe essa inveja, então, primeira coisa, peça a Deus a virtude da caridade. Como virtude, então vem de Deus, não é simplesmente um esforço humano. Você já detectou, já conseguiu localizar o que há de inveja dentro do teu coração, mesmo que seja pequena, então pede para o Senhor a virtude da caridade, e pede para que te mostre, por meio da virtude da caridade, aonde que você tem que mudar para deixar de ser invejoso, porque à medida que você se doa, à medida que você se entrega por amor, por caridade, aquilo vai fazendo com que você se sinta útil para o outro, não por ser maior do que ele, mas por servi-lo. Jesus, Filho de Deus, Verbo de Deus encarnado, Deus,
veio a esse mundo e ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Se o Filho de Deus disse isso, o que nós, como pobres criaturas no meio desse mundo, deveríamos dizer, né? Existe também, meus irmãos, alguns remédios auxiliares que Tanqueray, no seu compêndio de mística, vai nos elencar aqui. Então, você que tem um caderninho, por favor, anota aí, tá bom? Ó, primeiro, como vencer a inveja? Alguns remédios auxiliares, ó. Desprezar os primeiros sentimentos de inveja ou ciúme que se levantam no coração. Desprezar os primeiros sentimentos de inveja ou ciúme que se levantam no coração. Quando você começar a sentir aquela inveja, despreze imediatamente esses sentimentos de inveja ou ciúmes, porque ciúmes também é um tipo de inveja, tá? É um tipo de inveja, tá? E vai desprezando. Depois ele vai dizer assim: desvie o pensamento para outra coisa, até restabelecer o sossego da alma. Olha que dica prática, né? Você viu o outro se dando bem, o outro pregando bem, o outro sendo promovido no emprego, e aí você sentiu aquela pontada de inveja. Imediatamente despreze esse sentimento, não alimente, não permita que ele consiga crescer dentro do teu coração. E ao desprezar esse sentimento, desvie o teu olhar para alguma outra coisa, pare de olhar. Lembre-se que a inveja é esse olhar voltado para o outro, mas de forma negativa. Olhe para outra coisa, pare de olhar para aquela pessoa, pare de olhar para a vida daquela pessoa. E comece a olhe para Cristo que morreu na cruz. Desvie o teu olhar. Segundo remédio auxiliar: refletir que as qualidades do próximo não diminuem as nossas, antes nos são incentivo para as imitarmos. Olha que bonito, né? As qualidades de uma outra pessoa não diminuem as nossas qualidades. Muito pelo contrário, deveriam incentivar as nossas qualidades. Ou seja, você tem que perceber que o outro, se ele está vivendo de acordo com as suas qualidades e talentos, né, é porque ele está motivando a si mesmo para poder conseguir. Então você, descobrindo quais são as suas qualidades, quais são os seus talentos, os seus dons, também tem que se motivar para conseguir viver isso, segundo as suas qualidades, não segundo os seus defeitos. A inveja é um defeito, a inveja é algo que deveria ser desprezível e não como uma qualidade, uma parte da tua vida, entendeu? Terceiro remédio auxiliar: compenetrarmos em nossa incorporação ao corpo místico de Cristo, né? Ele vai explicar melhor isso, ó. Somos todos irmãos, membros do corpo místico que tem Jesus por sua cabeça. As qualidades e triunfos de um desses membros redundam sobre os demais, né? Ou seja, nós somos todos irmãos. Aquela outra pessoa é tua irmã, é teu irmão, né? Então, as qualidades daquela pessoa, os dons daquela outra pessoa, na verdade, vão ser sentidos por mim também, porque eu faço parte do mesmo corpo daquela pessoa. Qual corpo? O corpo místico de Jesus. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, cada um de nós somos um membro deste corpo. Então, as minhas qualidades, as minhas virtudes, os dons que Deus me deu vão ser utilizados para a edificação deste corpo. Agora, meus irmãos e irmãs, anota uma dica de ouro se você quer verdadeiramente vencer e eliminar a inveja de vez da tua vida. Uma palavrinha que vai te ajudar muito: admiração. É o contrário da inveja. Admiração. A inveja, como nós vimos no início do programa, é um olhar voltado para o outro, mas um olhar negativo, né? Para aquilo que se considera como bom, para aquilo que se considera como algo maior do que teu. E aí você se sente menor por causa daquilo que o outro tem. A admiração, é um olhar benévolo e elevado para aquilo que é excelente. A definição de admiração. Você vai olhar as qualidades do outro, você vai olhar com contemplação, admirando as virtudes do outro, os dons que o outro tem, as qualidades que o outro tem, e assim você vai
conseguir fazer com que o teu olhar seja um olhar que vem do alto, seja um olhar espiritual, não um olhar carnal, que somente olha para a vida do outro e parece que ou enxerga só defeito, ou então enxerga as qualidades do outro, mas sentindo inveja. Então, não é pecado você olhar e admirar aquilo que o outro tem de bom, aquilo que o outro faz de bom. Olhar e admirar porque você sabe que, sendo membro do mesmo corpo que você faz parte, ele está com os seus dons, com as suas qualidades, edificando o corpo místico de Cristo. Olha que bonito, né? Quando muda esse olhar. Então, louvado seja Deus pela existência daquele irmão, daquela irmã que faz tão bem ao corpo místico de Cristo, que está edificando os outros membros, nos edificando com seu testemunho tão santo, tão lindo, né? Não vale a pena sentir inveja das coisas do mundo, de quem enriquece, de quem faz sucesso. Não. A gente está sentindo inveja de uma coisa que vai acabar, de uma coisa que passa. Buscai as coisas do alto, somente as coisas do alto. Para nos ajudar a meditar melhor sobre essa realidade da inveja e conseguirmos nos libertar de todo esse mal, eu peço que você abra aqui novamente sua Bíblia no Salmo 131. Salmo 131. O Senhor como a criança amamentada, como uma criança amamentada. Bem curtinho, mas eu gostaria que depois, quando você terminar de assistir esse vídeo, você pegue a sua Bíblia e medite cuidadosamente cada palavra desse salmo, tá bom? Vou ler para vocês. Senhor, meu coração não se exalta, nem se enaltecem os meus olhos. Não ando nas grandezas, nem em maravilhas que me ultrapassam. Antes, mantive minha alma apaziguada e quieta, como a criança amamentada no seio de sua mãe. Como uma criança amamentada, assim minha alma dentro de mim. Olha que bonito, né? Que Israel espere no Senhor, desde agora e para sempre. Espere no Senhor. Deseje o céu. Tenha inveja, meus irmãos, entre aspas, tenha inveja daqueles que já chegaram no céu e se santificaram, daqueles que são santos, que foram homens e mulheres, como você que me assiste agora nesse momento. Tenha inveja deles. Deseje o que eles desejaram, o céu, a eternidade, e hoje são tão felizes. Hoje elevam, exaltam a imagem da igreja, porque conseguiram viver aquilo que Jesus propôs nos evangelhos. Os santos não acharam impossível o evangelho, não acharam impossível a santidade, a radicalidade, muito pelo contrário. Tanto é possível que eles viveram e, vivendo essa realidade da santidade, conseguiram provar para todos nós que sim, é possível. É possível nos livrarmos de todos esses pecados e, mais ainda, nos tornarmos modelos de perfeição. Fiquemos agora com o momento com Santa Faustina, Gotas de Misericórdia. Santa Faustina tem uma mensagem muito profunda, muito bonita, para nós que estamos lutando neste vale de lágrimas rumo ao céu. E hoje, de modo especial, ela vai falar sobre o contrário da inveja. O você saber contemplar a grandiosidade de Deus que é na vida do outro, né? Então eu te convido nesse momento a pegar o seu diário de Santa Faustina e vamos juntos meditar as palavras dessa grande santa, nossa santinha, né? A santa de todos os dias, às 3 horas da tarde, que nos ensina a rezar o texto da Divina Misericórdia. Então eu peço, abra o diário de Santa Faustina, no número 1242. Diário de Santa Faustina, número 1242. Meu Jesus, invade-me inteiramente para que toda a minha vida seja um reflexo de Ti. Diviniza-me para que minhas ações tenham valor sobrenatural. Dá-me sentir por cada alma, sem exceção, amor, compaixão e misericórdia.
Ó meu Jesus, cada santo reflete em si uma de tuas virtudes. Eu desejo refletir o teu coração compassivo e misericordioso e desejo adorá-lo. Que a tua misericórdia, Jesus, imprima-se em meu coração e em minha alma como um selo, que será o meu sinal distintivo nesta vida e na próxima. Dar glória à tua misericórdia é a missão exclusiva da minha alma. Olha, primeiro pedido que Santa Faustina faz para Jesus e que deve ser colocado nos nossos lábios e no nosso coração: meu Jesus, invade-me inteiramente para que toda a minha vida seja um reflexo de Ti, para que toda a minha vida seja um reflexo dele, um reflexo de Jesus e não um reflexo da vida de outras pessoas. Não um reflexo da vida de famosos, de pessoas ricas, milionárias, de pessoas que se deram bem na vida. Não, que a minha vida seja uma vida que reflita o Cristo, que reflita Jesus. E ela ainda pede mais: diviniza-me, olha, me torne divina, diviniza-me, que forte isso, para que as minhas ações tenham valor sobrenatural, que não sejam ações puramente humanas, puramente carnais. Por mais que não somos anjos, nós somos seres humanos, somos de carne, mas que as nossas ações refletindo as ações de Jesus, se tornem então sobrenaturais. Dá-me sentir por cada alma, sem exceção, amor, compaixão e misericórdia, por cada alma, sem exceção, inclusive os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos fizeram mal, até mesmo aquelas pessoas que desconfiamos sentir inveja de nós. Dá-me, Senhor, a graça de sentir por cada alma, inclusive por esta alma, amor, compaixão e misericórdia. Ó meu Jesus, diz ela, cada santo reflete em si uma de tuas virtudes. E é verdade, né? Cada santo vai refletir uma das virtudes de Cristo, refletir, mas eles sempre buscavam viver todas as virtudes de Jesus, por mais que fosse algo praticamente impossível, mas eles procuravam viver essa perfeição. Eu desejo refletir o teu coração compassivo e misericordioso e desejo adorá-lo. Um desejo pequeno, né? Desejar refletir o coração de Jesus, o coração misericordioso de Jesus, né? Mas que desejo ousado. Santa Faustina, sendo humilde, ela não desejava pouca coisa. Ser humilde não significa desejar pouca coisa, significa desejar a Deus, que é tudo. É reconhecer a Deus por tudo e reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não sou nada. Que a Tua misericórdia, Jesus, imprima-se em meu coração e em minha alma como um selo, que será o meu sinal distintivo nesta vida e na próxima. Dar glória à Tua misericórdia é a missão exclusiva da minha alma. Que seja também, meus irmãos e irmãs, a missão exclusiva da sua alma, dar glórias à misericórdia. E não faltam motivos para darmos glórias à misericórdia de Deus, porque basta pensarmos quantas vezes a misericórdia de Deus agiu na nossa vida, quantas vezes pecamos, quantas vezes traímos o nosso Deus e quantas vezes a sua misericórdia foi benevolente, guardem essa palavra, foi benevolente para conosco. Deus não só desejou o bem para nós, como Ele se fez o bem para cada um de nós e se entregou a nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui comigo, me fazendo companhia e me permitindo também transmitir para vocês essas palavras, que são palavras da Igreja, são palavras do Evangelho dos Santos. Eu gostaria que essas palavras não ficassem somente entre nós dois, mas que você pudesse compartilhá-las para mais pessoas. Então, não se canse de compartilhar. Vai lá no seu celular, no seu computador, compartilhe nos seus contatos do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, do Instagram, né? Compartilha para todo mundo para que mais pessoas tenham acesso a esse programa, consigam assistir e consigam vencer também os seus vícios como nós estamos vencendo. Então, não vamos enjaiolar essa graça de Deus, vamos expandi-la, né? Anuncia com ardor a alma minha, vai dizer Santa Faustina, anuncia com ardor a alma minha a misericórdia divina. E esse aqui é um programa da misericórdia divina, porque é um programa feito para nós,
pecadores. Então, o programa do amor de Deus, da sua infinita misericórdia. Combinado? Você que não deu like ainda nesse vídeo, por favor, dá a sua curtida, dá o seu like. Quem não se inscreveu no programa ainda, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva agora mesmo nesse canal. Ativa o sininho para você receber as notificações assim que um programa começar. E, claro, compartilha. Novamente eu repito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam conhecer o programa Entretenimento Espiritual. Vamos dar agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.